Tem gente que começa o dia orando, lê a Bíblia toda noite, jejua toda semana, frequenta todos os cultos, participa de grupos de intercessão, canta no louvor, dá o dízimo com alegria, e ainda assim está se distanciando de Deus sem perceber. Isso não é exagero, é uma tragédia espiritual. É quando a aparência da santidade esconde o nascimento de algo muito mais sombrio, o ego espiritual. Ou, como o próprio céu reconhece, um ego satânico. E antes que você pense que essa mensagem é para outros, deixa eu te lembrar de uma coisa. Satanás não se rebelou contra Deus porque queria ser mau. Ele se rebelou porque queria ser parecido demais com Deus. Ele não tentou destruir a adoração, ele quis se sentar no trono dela. Foi por orgulho disfarçado de devoção que ele caiu. E é por esse mesmo veneno, agora diluído nas rotinas religiosas, que muitos estão caindo de novo, dentro das igrejas. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu oro todo dia, eu sou fiel no jejum, eu nunca falto um culto, e em vez de ouvir isso com humildade, percebeu um leve tom de superioridade? Aquela pontinha de vaidade que diz, por trás das palavras: olha como eu sou espiritual. É sutil, é bonito por fora, mas fede no reino de Deus. Porque o problema nunca foi fazer muito por Deus. O problema é quando isso se transforma em um currículo espiritual para alimentar o próprio ego. Jesus foi muito claro quando contou a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava com palavras bonitas, relembrava a Deus de suas boas ações, se comparava com os outros e agradecia, por não ser como os pecadores. Já o publicano nem conseguia levantar os olhos, batia no peito e pedia misericórdia. E sabe qual dos dois foi justificado por Deus? Não foi o mais assíduo nos cultos, foi o mais arrependido. Porque Deus não vê a aparência da rotina espiritual, ele pesa o espírito por trás dela. Mas agora vem a parte mais assustadora. Muitas vezes, esse ego satânico não se manifesta em rebeldia escancarada. Ele se esconde na falsa humildade. Ele se veste de zelo. Ele cita versículos. Ele até chora durante os louvores. Mas por trás dessa casca, há um coração que não busca mais agradar a Deus. Busca agradar a si mesmo com a própria espiritualidade. E isso é idolatria. É colocar a própria imagem como centro do altar. E o pior, tudo isso em nome de Jesus. Você quer saber como o inimigo destrói um homem de Deus? Nem sempre é com tentações visíveis. Às vezes, é fazendo ele se apaixonar pelo reflexo espiritual que ele vê no espelho. Ele convence esse homem de que quanto mais ele ora, mais ele é especial. Que quanto mais ele sabe da palavra, mais autoridade ele tem. Que quanto mais ele prega, mais indispensável ele é. E é aí, nesse exato momento, que o Espírito Santo se entristece e começa a se retirar. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, nem mesmo com um servo cheio de boas intenções. Você já parou para pensar que talvez aquele seu momento mais espiritual do dia possa estar sendo usado pelo inferno para te afastar do quebrantamento? Que aquele seu jejum tão disciplinado pode estar te fazendo confiar mais na sua força do que na graça de Deus? Que aquele tempo de leitura bíblica diária virou um ritual mecânico, sem nenhuma entrega real? Não se engane. O problema não está no que você faz, mas em por que você faz. E se você está achando tudo isso exagerado, é porque talvez você já esteja anestesiado. Porque o ego espiritual é diferente do orgulho comum. Ele não grita, ele sussurra, ele não se impõe, ele convence, ele não te afasta de Deus de uma vez. Ele vai te iludindo aos poucos, até que um dia você percebe que sua vida virou um show, e Deus virou apenas o nome no cartaz. Sabe o que mais assusta? É que esse ego satânico não está só nos púlpitos. Ele está nas pessoas comuns, que oram por cura só para dizer que tem dom. Que compartilham versículos nas redes sociais só para parecerem espirituais. Que fazem devocionais não porque amam a presença de Deus, mas porque precisam se sentir superiores aos que não fazem. É a espiritualidade como performance, como vitrine, como uma moldura bonita para esconder um coração vazio. Deus não se impressiona com quantidade de orações, nem com a frequência dos cultos, nem com quantos livros cristãos você leu no mês passado.
O que ele quer, e sempre quis, é um coração quebrantado, contrito, que não consegue mais se apoiar em nada além da sua graça. Um coração que chora não porque está emocionado, mas porque reconhece que, sem Deus, não é absolutamente nada. Só que esse tipo de coração está cada vez mais raro, porque o altar foi substituído por um palco. Enquanto muitos crentes se preocupam em manter uma imagem de espiritualidade para os outros, o céu está em silêncio. Deus não responde a aparências. Deus não se move por reputações. Deus sonda a verdade que ninguém vê. E o mais triste é que alguns nem percebem que perderam a presença dele, porque continuam sentindo algo, mas esse algo pode ser apenas o eco da própria vaidade, e não a doce voz do Espírito. Quantas vezes você já viu pessoas se gabando da sua fidelidade a Deus, mas tratando os outros com frieza, arrogância ou desprezo? Quantos líderes espirituais falam sobre santidade, mas não conseguem pedir perdão? Quantos crentes se julgam maduros na fé, mas não conseguem ouvir uma repreensão sem se ofender? Isso não é fruto do Espírito. Isso é ego. E um ego bem alimentado é o alimento favorito do inferno. O diabo não tem medo de um cristão ativo. Ele tem medo de um cristão rendido. Porque quem está rendido a Deus já morreu para si mesmo. Não busca aplauso, nem visibilidade, nem reconhecimento. Ele ora em secreto. Serve sem holofotes. Obedece mesmo quando ninguém está olhando. E é exatamente esse tipo de pessoa que o inferno tenta impedir de nascer, incentivando os outros a se tornarem apenas performers espirituais. O problema de viver uma fé baseada em rotina é que você começa a medir sua espiritualidade pelas suas ações, e não pela sua rendição. E isso é perigoso, porque tem gente que faz tudo certo, mas continua longe do coração de Deus, porque ele nunca quis um religioso excelente. Ele quer um filho presente. Ele quer intimidade e não apenas disciplina. Ele quer arrependimento, não só frequência. Ele quer verdade e não uma encenação bem ensaiada. Se você está ouvindo essa mensagem com desconforto, talvez seja o Espírito Santo te chamando de volta. Talvez você tenha construído uma vida cristã admirável aos olhos dos outros, mas que perdeu a essência da presença de Deus. Talvez você esteja preso na rotina espiritual, mas vazio de entrega. Talvez você tenha se tornado especialista em oração e iniciante em humildade. E se isso está doendo agora, agradeça, porque ainda há tempo de recomeçar. Não adianta tentar impressionar a Deus com um currículo espiritual, se o seu coração ainda é o centro do seu ministério. Não adianta jejuar e orar se o orgulho continua sendo o verdadeiro combustível. Porque o céu não se move por técnicas, se move por verdade. E quando a verdade some, tudo vira teatro. E o pior, um teatro em que o próprio inimigo escreve o roteiro e ainda faz você acreditar que é Deus quem está dirigindo. Existe uma linha invisível, mas extremamente perigosa, entre ser fiel a Deus e ser fiel ao próprio ego espiritual. Essa linha não é visível para os olhos humanos, mas é nitidamente percebida no reino dos céus. Muitos que se acham profundos na fé, na verdade, estão presos nessa armadilha silenciosa, onde a própria rotina serve para fortalecer um eu que não deve existir dentro do cristão. Imagine um cristão que se orgulha de sua rotina diária. Eu oro, eu leio, eu jejuo, eu sirvo. Mas por trás disso, esse cristão já não se importa mais em ouvir a voz de Deus, porque sua rotina virou um escudo para evitar a vulnerabilidade. Ele criou um altar para si mesmo, onde ele é o sacerdote, o adorador e o principal beneficiário. A rotina espiritual virou uma armadura para seu orgulho. Uma armadura que o protege de quebrantamento, arrependimento e verdadeira intimidade com Deus. E o que acontece quando o ego espiritual toma conta? A oração vira monólogo e não diálogo. A leitura da palavra vira obrigação e não busca. O louvor vira espetáculo e não adoração. O jejum vira ritual para ganhar aprovação e não renúncia genuína. E o mais cruel, você pode até se sentir forte e abençoado dentro dessa rotina, mas a cada dia que passa, está se afastando do que Deus realmente quer. A verdade é que o ego satânico dentro da rotina espiritual é um veneno invisível que mata a fé de dentro para fora. Ele rouba a sensibilidade ao Espírito Santo
sufoca o arrependimento e paralisa a ação de Deus na sua vida. Você pode estar preso a uma rotina impecável, mas se ela não está alimentando um coração quebrantado, ela é um castelo de areia à beira do mar. Basta uma onda forte para tudo desmoronar. É por isso que Jesus não ensinou a rotina. Ele ensinou a vida. Ele não deu regras para o dia a dia. Ele convidou para um relacionamento. Ele não pediu que as pessoas fossem certinhas. Ele chamou para que fossem dependentes, vulneráveis, verdadeiras. Porque só no despojamento do ego espiritual, só no abandono das falsas seguranças da rotina, é que o espírito pode agir em poder. Muitos líderes e crentes pensam que quanto mais façam, mais Deus vai se agradar deles. Mas Deus não está buscando isso. Ele está buscando pessoas que entendam que nada do que façam pode aumentar o amor dele por elas. Pessoas que larguem o controle, a autopromoção, o orgulho espiritual e se deixem moldar por ele. Pessoas que troquem a rotina vazia pela entrega completa. Se você sente um peso, um vazio, uma frustração mesmo fazendo tudo certinho, saiba, não é culpa sua. É o efeito do ego satânico que se disfarça de rotina espiritual. É o chamado para que você se desconstrua, que você quebre o altar do seu ego e que volte a buscar a verdadeira presença de Deus, não pela sua força, mas pela dependência total dele. Não deixe que o diabo transforme sua rotina em um cárcere. Não permita que o que deveria ser fonte de vida se torne sua prisão. A rotina espiritual só tem valor quando nasce do coração quebrantado e conduz a uma entrega diária, sincera e radical. Do contrário, é apenas mais um disfarce do orgulho. E isso, meu amigo, Deus jamais vai aceitar. Você já percebeu como o ego espiritual é mestre em camuflagem? Ele se disfarça de zelo, de dedicação, de compromisso. Ele convence a pessoa que está no caminho certo, que está agradando a Deus, que está crescendo espiritualmente, mas na verdade está criando um muro entre ela e o Espírito Santo. É como um véu que cega os olhos para a verdade. A verdadeira espiritualidade não é medida por hábitos, mas pela transparência do coração. A armadilha do ego espiritual começa com pequenas concessões. Um pensamento de superioridade aqui, uma comparação com outro irmão ali, uma leve busca por reconhecimento acolá. Essas pequenas sementes crescem silenciosamente até que a pessoa está tão envolvida na própria imagem que não consegue mais ouvir o sussurro de Deus nem perceber o vazio que toma conta de sua alma. E o mais triste é que essa armadilha não afeta só o indivíduo. Ela contamina comunidades inteiras. Igrejas que valorizam mais o culto externo do que a transformação interna. Ministérios que premiam a produtividade espiritual em vez da rendição verdadeira. Líderes que se deixam levar pelo status e pelo reconhecimento, esquecendo que a verdadeira autoridade vem do serviço humilde e do amor genuíno. Você já viu aquelas pessoas que, apesar de estarem sempre ocupadas com Deus, têm dificuldade em amar e perdoar? Que têm dificuldade em se humilhar e reconhecer erros? Isso não é falta de fé. É o ego espiritual bloqueando o crescimento. O orgulho disfarçado de espiritualidade endurece o coração, cega a mente e paralisa o movimento do espírito. Se Deus tivesse que escolher entre uma vida cheia de orações mecânicas e uma vida simples de arrependimento sincero, Ele escolheria a segunda sem hesitar. Porque Deus quer encontrar você no seu chão, no seu limite, na sua fraqueza, e não na sua performance. Ele quer que você esteja quebrantado, não que esteja apenas ocupado. Então pergunte-se, sua rotina espiritual é um caminho para Deus ou uma máscara para esconder quem você realmente é? Você está buscando a aprovação do Pai ou a admiração dos homens? Você está crescendo em humildade ou está se afundando no orgulho disfarçado de santidade? Essas perguntas não são para te condenar, mas para te libertar. Porque o chamado de Deus não é para uma fé superficial que se esgota em rituais. É para uma fé profunda, que transforma o coração e que liberta. Uma fé que não se importa em perder a aprovação dos homens, desde que conquiste a aprovação do Senhor. Uma fé que sabe que o verdadeiro inimigo não está do lado de fora, mas dentro do próprio ego. Se você sente um incômodo crescendo dentro do peito,
Essa pode ser a voz do Espírito Santo despertando o seu coração. Não adie essa resposta. Não permita que o ego satânico roube de você o que há de mais precioso, a verdadeira intimidade com Deus. Porque no final, só a presença dele vai preencher o vazio que a rotina não consegue tocar. O ego espiritual é tão perigoso porque ele se alimenta do que deveria ser sagrado. Ele rouba a pureza da oração, o poder da palavra, a sinceridade do louvor, a humildade do serviço. Ele transforma tudo isso em um espetáculo onde o eu é o protagonista e Deus, no máximo, o coadjuvante. E você pode até não perceber, mas essa troca silenciosa é a maior traição que um crente pode cometer. Sabe por que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Porque eles transformaram o lugar de oração em mercado, onde o lucro próprio valia mais que a santidade. O ego espiritual faz a mesma coisa hoje. Transforma o altar do coração em palco para a vaidade. E assim como no templo, Deus não tolera essa profanação. Ele quer um altar vivo, limpo, puro, onde o eu seja morto e a glória dele reine. Tumpo. E quando o ego espiritual está ativo, não adianta nem tentar se convencer que está tudo bem. A sensação de vazio, a insatisfação constante, a falta de paz, a dificuldade em ouvir Deus, são sinais claros de que algo está errado. É o Espírito Santo tentando acordar você desse sono espiritual que a rotina criou. Mas para isso acontecer, é preciso coragem para olhar para dentro e confrontar o próprio orgulho. Muitos preferem continuar na zona de conforto, repetindo suas orações automáticas, cumprindo suas tarefas religiosas, acumulando obras sem vida. Acham que isso basta. Mas Deus está dizendo que não basta. Ele está clamando por um coração quebrantado, que não tenha medo de se despir do orgulho, da vaidade, do ego. Um coração que se entregue sem reservas, mesmo quando isso significa perder status, aprovação e conforto. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. A espiritualidade verdadeira é uma guerra constante contra o próprio eu. É morrer para o orgulho, para a vaidade, para o desejo de ser visto e reconhecido. É reconhecer que você não é o dono da sua fé, mas um servo dependente. É humilhar-se a cada dia para que Deus seja exaltado em você. Isso não é fácil. É doloroso, mas é o caminho para a liberdade. Se você ainda não sentiu essa luta interna, fique atento, porque o diabo não poupa ninguém. Ele começa com pequenas mentiras, pequenas distorções, pequenos deslizes. E essas pequenas fissuras se tornam cavernas onde o ego espiritual se esconde e se fortalece. A rotina espiritual, sem a entrega do coração, vira a armadilha perfeita para essa prisão invisível. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nunca desiste de você. Ele está pronto para te libertar desse ciclo vicioso, para destruir o altar do ego dentro de você, para restaurar a verdadeira adoração. Mas você precisa querer. Precisa decidir abrir mão da rotina vazia e abraçar a vida cheia do Espírito. Precisa dizer: Senhor, não quero mais viver para agradar a mim mesmo. Quero viver para te agradar. É fundamental entender que o ego espiritual não é um pecado óbvio como a mentira ou a inveja. Ele é sorrateiro, silencioso e se infiltra disfarçado de devoção. E é justamente por isso que ele é tão mortal. Porque ele convence a alma de que está tudo bem, de que você está crescendo espiritualmente, quando na verdade você está se afastando de Deus a passos largos. Você pode até seguir a rotina diária dos crentes mais dedicados. Acordar cedo, orar, ler a Bíblia, ir à igreja, ajudar os necessitados. Mas se tudo isso estiver regado a orgulho, vaidade e desejo de ser visto, você estará construindo uma fortaleza espiritual que vai te prender e não te libertar. Uma prisão dourada onde o inimigo reina disfarçado de anjo de luz e não se engane. O ego espiritual está presente até mesmo nos líderes mais respeitados. Aqueles que têm multidões aos seus pés, que falam com autoridade, que parecem inalcançáveis. Muitas vezes, eles são os primeiros a cair nessa armadilha, porque quanto maior a luz, maior a tentação de se tornar o centro dela. E quando isso acontece, eles deixam de ser canais de Deus para se tornarem estátuas de orgulho. Mas a boa notícia, e é uma notícia que pode salvar sua alma,
é que Deus não rejeita quem reconhece o erro e se arrepende. Ele ama restaurar o quebrantado, o humilde, o que está disposto a se despir do orgulho e a buscar a verdadeira intimidade. Ele está esperando você no lugar da entrega, pronto para derramar a sua graça e renovar o seu espírito. Portanto, se você sente que algo está errado na sua caminhada, se sente um vazio inexplicável mesmo cumprindo seus deveres espirituais, saiba que esse é um sinal do Espírito Santo te chamando para o arrependimento. Não fuja, não negue. Encare essa verdade com coragem, derrame lágrimas de humildade e comece a reconstruir sua fé no alicerce da dependência total em Deus, não em si mesmo. E lembre-se, a verdadeira espiritualidade não é uma lista de tarefas para marcar no checklist. É um relacionamento vivo, intenso, cheio de entrega e vulnerabilidade. É abrir mão do controle, é aceitar ser moldado, é permitir que Deus quebre o ego para que sua glória seja vista. Só assim você escapará do maior perigo que existe para um cristão, ser enganado por si mesmo. Agora, quero que você preste atenção. O ego espiritual é um inimigo silencioso que se infiltra em sua mente e coração, usando suas próprias armas contra você. Ele se disfarça de zelo, de dedicação, de compromisso, mas na verdade, ele quer te prender num ciclo vicioso de orgulho e isolamento. Ele quer transformar sua fé em um teatro onde o único público importante é você mesmo. Quantas vezes você já sentiu aquele orgulho silencioso depois de uma oração longa, de um culto cheio, de um jejum cumprido? Quantas vezes você já se comparou com outros crentes e pensou: eu faço mais que fulano, sou mais fiel que cicrano? Esse é o sinal do ego trabalhando nos bastidores, e é um sinal vermelho aceso para sua alma. Não se engane, Deus não se agrada desse tipo de espiritualidade. Ele quer um povo que reconhece sua fragilidade, que busca ajuda, que se humilha diante dele. Porque só os humildes herdarão o reino. Só os quebrantados sentirão o mover do Espírito. Só os que matam o ego espiritual poderão verdadeiramente experimentar a liberdade em Cristo. E o que acontece quando o ego domina? Você se torna uma estátua fria, rígida, incapaz de amar de verdade, de perdoar sinceramente, de se relacionar com graça. Você vira um cristão certinho por fora, mas vazio por dentro. E sabe o que é pior? Você pode até não perceber essa transformação, porque o ego é mestre em esconder a verdade até para você mesmo. Mas existe uma saída que passa pelo arrependimento profundo e pela entrega total. É um caminho doloroso, porque exige morrer para si mesmo, abrir mão da própria vontade, desistir do controle. É uma caminhada de cruz, onde o orgulho é crucificado diariamente para que Cristo reine absoluto. E só quem tem coragem para essa jornada conhece a verdadeira paz. Se você quer sair dessa prisão invisível, comece hoje. Quebre o altar do ego dentro de você. Peça a Deus que te mostre as áreas em que você está se vangloriando de sua fé, mesmo que sem perceber. Clame por humildade, por quebrantamento, por um novo nascimento espiritual. Porque só assim sua rotina espiritual deixará de ser uma armadilha e se tornará um verdadeiro caminho de vida. Chegamos ao ponto mais crucial. A escolha que está diante de você agora vai continuar alimentando esse ego satânico disfarçado de rotina espiritual, ou vai decidir romper com essa prisão invisível e buscar a verdadeira presença de Deus? Porque a verdade é que ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao seu ego e ao Espírito Santo ao mesmo tempo. A rotina espiritual, por si só, não é pecado. O problema é quando ela deixa de ser vida para se tornar ritual. Quando ela vira escudo para o orgulho e prisão para o arrependimento. Quando a busca não é mais pelo coração de Deus, mas pela própria aprovação, pela fama, pelo status espiritual. E isso, meus amigos, é um suicídio espiritual disfarçado de santidade. Mas Deus não desistiu de você. Ele está pronto para te receber de braços abertos, para quebrar toda a fortaleza do ego em sua vida e restaurar a verdadeira intimidade. Ele quer que você seja livre, não apenas um prisioneiro da rotina. Que você conheça o mover do Espírito, não o peso da obrigação. Que você viva não por rotina, mas por paixão e entrega. Então, olhe para dentro agora. Faça um exame sincero do seu coração.
Onde está o seu foco? No altar da humildade ou no palco do ego? Você quer ser reconhecido pelos homens ou por Deus? Você está disposto a morrer para si mesmo para viver para Cristo? Essas perguntas podem ser o início da sua libertação. E lembre-se, o maior ato de fé não é o que você faz, mas o que você entrega. Não é o quanto você cumpre na rotina, mas o quanto você se rende em verdade. Só assim Deus pode usar a sua vida para algo que realmente impacta o reino, algo que o ego jamais poderá destruir. Não deixe que o inimigo transforme sua rotina espiritual na sua perdição. Escolha a vida, escolha a humildade, escolha a presença verdadeira de Deus, porque essa é a única rotina que realmente importa.